Fala, gente boa! Tô aqui mais uma vez pra gente bater um papo. E mais que bater um papo, a gente refletir um pouco sobre um assunto. Quero colocar um vídeo aqui, rapidinho, pra você dar uma olhada sobre esse vídeo. Presta atenção. De hoje em diante, o seu nome de guerra é Morvan, tá bom? Sim, senhor. Você vai trabalhar com o Carlos no fórum. Vai estar precisando de um guarda, porque saiu um lá. O Carlos é esse aqui, o irmão do Lima, que tira a foto. Certo. Depois você pergunta para ele os detalhes, tá bom? Tá. Já passou para o outro, passou para o meu irmão, passou. E ali ele preencheu aquelas vagas todas. E terminadas as instruções da Guarda Mirim, daí 1h30 mais ou menos, eu fui até o Carlos, né, que era o outro Guarda Mirim, já estava lá há um ano. Eu falei para ele, onde é o fórum? Bom, pessoal, esse foi uma entrevista que eu fiz com o Márcio Morvan, aqui da minha cidade de Miguelópolis, e é uma pessoa que, quando criança, não tinha tanta oportunidade na vida devido à realidade social dele. Mas houve uma oportunidade na vida dele que ele agarrou com unhas e dentes. Ele conta muito bem aqui nesse podcast, que foi através da Guarda Mirim, igual ele contou aqui. Aí eu fico pensando hoje que através dessa Guarda Mirim ele foi trabalhar no fórum. Do fórum ele virou advogado, depois ficou dono do cartório e foi investir em empresas também, no qual é dono do cartório até hoje, para vocês terem noção. Agora eu fico pensando, quantas crianças hoje, adolescentes, têm capacidade e têm vontade de fazer as coisas, mas não têm oportunidade nenhuma. Onde estão essas instituições hoje? Essas instituições cívicas que a sociedade olhava para elas com respeito, porque elas eram formadoras de homens e mulheres, né? No sentido geral. De pessoas que tinham um espírito cívico, um respeito pelo próximo, aprendiam ali a respeitar o próximo, a respeitar a sociedade e criar, moldar um caráter de cidadão de bem. Cadê essas instituições hoje? Esses dias eu vi um vídeo de um empresário que estava fazendo contratações e ele comentando que uma pessoa de 26 anos foi fazer entrevista com ele para a vaga de emprego. Ele levou os pais. O que está acontecendo hoje com essas crianças e adolescentes? Será que eles estão sendo preparados realmente para o mundo real? Será que o brasileiro está sendo preparado realmente para enfrentar o mundo de maneira que precisa ser enfrentada? Esses dias, gente, eu vi um vídeo das crianças da idade do meu filho, de 5 anos, lá na China. O que aquela meninada estava aprendendo, vocês não têm noção. Eles estavam aprendendo desde fazer alvenaria mesmo, de pegar cimento, tijolo, fazer uma construçãozinha, tudo pequenininha ali. Fazendo a construção, os outros ali aprendendo a cozinhar, aprendendo a fazer cada série, cada coisa que é preciso para a gente aprender a sobreviver com 5 anos de idade. Será que o problema é aqui? Porque lá eles estão preparando, fazendo com que as crianças e os adolescentes, quanto mais cedo, se possível, amadureçam. Aqui a gente vê que tem criança de 40 anos. O que está acontecendo? Será que a sociedade está igual a história do sapo? Aquela, nem sei se isso é verdade, viu, gente? Mas eles falam que se a gente pegar um sapo, colocar dentro de uma panela com água e colocar no fogo, aí ele não sai dali porque ele não percebe que a água está esquentando e ele fica ali até morrer. Será que a sociedade está entorpecida também, desse sentido? De não estar enxergando as coisas? Porque eu tenho um filho de 5 anos de idade e o que eu mais quero nessa vida é que ele amadureça o mais cedo possível. E esteja preparado para enfrentar o mundo realmente como o mundo é. E essa deveria ser a função de cada pai, de cada mãe. Mas parece que a narrativa e a construção que foi feita atrás dos panos, através de todos os meios,
que você imaginar, desde comunicação até de educação. A gente não nos permite nem falar sobre o assunto. A gente não pode colocar uma criança... Não estou falando trabalhar, trabalho duro nem nada, mas o trabalho gera o senso de responsabilidade. O trabalho molda a pessoa. Como que eu vou fazer para uma criança ter senso de responsabilidade sem ela poder trabalhar? Não estou falando em trabalho pesado, gente. Então hoje tudo não pode. E a hora que pode, ninguém está preparado. A gente precisa refletir sobre isso. A sociedade precisa pensar sobre isso. Precisa ser levantado certas questões. Porque não faz sentido nenhum a gente fazer com que nossas crianças, os nossos adolescentes, sejam cada vez menos preparados para o mundo. Eu lembro que quando eu estava lá na terceira série, quarta série, não sei nem como que fala hoje, eu devia ter uns 8, 9 anos de idade, mais ou menos. Sempre entrava um professor no primeiro dia de aula e falava assim: vocês são o futuro do Brasil. Vocês são o futuro do Brasil. Eu não entendia muito bem o que queria dizer essa frase, porque criança, e naquela idade a gente não queria nem saber de muita coisa também. Mas isso me marcava, porque não era um ou outro. A grande maioria falava isso: vocês são o futuro do Brasil. Futuro do Brasil porque nós éramos crianças e a gente ia ficar velho e a gente que ia uma hora ou outra tá tomando conta dos setores que movimentam tudo. E como as crianças, os adolescentes são o futuro do Brasil, são o futuro de qualquer nação, o futuro do mundo, nada mais justo, isso é uma reflexão, gente, do que esses que são o futuro ser preparados para o futuro. Não faz sentido se a gente pensar na lógica mesmo, logicamente, como que foi desconstruindo tudo isso e como que a sociedade foi aceitando tudo isso. Isso é muito complicado de entender, sabe? Mas quando eu olho, eu percebo que não é o mundo. Aqui no Brasil foi mais forte isso. Porque, igual eu comentei, lá na China é o contrário. Hoje eles estão fazendo crianças já preparadas para o mundo. Mas não tem como meu filho competir com um chinesinho daquele que eu vi. Ué. É impossível. Eles estão ano-luz na frente. O menino da idade do meu filho de 5 anos, ele sabe fazer uma massa de cimento, sabe fazer uma alvenaria, ele sabe cozinhar, ele sabe fazer muita coisa que vocês nem imaginam. Tem que ver o vídeo para ver. Será que nós dormimos? Será que estamos entorpecidos ainda, a sociedade? Mas está aí. A minha função aqui hoje é trazer esse tipo de reflexão, não é trazer solução, mas é meio que provocar para que nós possamos refletir juntos, né? Cada um da sua maneira, do seu ponto de vista. Mas o importante é que a gente reflita, tá bom? Vou deixar mais uma pergunta aqui. Será que há 50 anos atrás, na época dos meus avós ali, dos meus pais, e a gente comparar com hoje, será que houve evolução mesmo? Será que nós evoluímos? Eu não estou falando de tecnologia, gente, que isso aí, sem dúvida nenhuma, a tecnologia, nós evoluímos demais, graças a Deus. Mas eu estou falando como pessoa. Será que nesses 50 anos houve mais uma evolução, houve uma evolução dos humanos mesmo? Será que nós estamos mais tolerantes? Será que nós aprendemos mais a respeitar o outro, o próximo? Será que nesse período nós conseguimos enxergar o ser humano como humano mesmo? Tá aí, trouxe aí mais uma reflexão para vocês, para a gente refletir junto. E até a próxima reflexão aqui no programa Metamorfose. Um grande abraço a todos e até mais.